Olha, a gente tem uma discussão bastante relevante, que temos trazido com frequência aqui no CNN Money, que o Brasil está no centro de uma corrida global por recursos que são o combustível da nova economia e da transição energética. Nas últimas semanas, a gente tem falado sobre a importância estratégica dos minerais críticos e de como o Brasil poderia ser protagonista nesse processo. Não se trata apenas de commodities, mas de elementos essenciais para a fabricação de baterias, painéis solares, equipamentos de defesa. E dentro desse cenário, as chamadas terras raras aparecem como um dos maiores desafios e oportunidades para a indústria nacional. Mas há uma série de desafios também. Para a gente tentar entender esse cenário, a gente conversa agora com Gustavo Roque, colunista aqui do CNN Infra, que já está nos estúdios comigo. Gustavo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui presencialmente dessa vez, né? O prazer é todo nosso. Gustavo, o Brasil fala-se muito, né? Uma das maiores reservas do mundo, dessas chamadas terras raras, minerais críticos. A gente tem uma série de dificuldades, tanto do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental. Eu queria que a gente desenhasse um pouco desse cenário e também abordasse um pouco essa importância geopolítica num cenário bastante conturbado lá fora. Há uma dependência muito grande da China. A gente pode competir com a China como um grande fornecedor desses insumos? Vitor, eu acho que numa perspectiva muito pessoal a respeito disso, a gente precisa... como a gente diz lá em Minas, comer pela beirada, né? Então, o que acontece? Você trouxe pontos importantes. A gente fala de logística, de talentos que vão ser necessários nesse processo. Então, tudo isso vai ser muito importante para a gente poder falar num desdobramento desse valor agregado. Mas é importante a gente entender também como que isso se contextualiza no cenário nacional e no mundial, quando a gente fala o que é crítico, o que é estratégico, o que são as terras raras. E eu acho que isso está faltando um pouco essa discussão para poder entender os impactos da logística, de todos os outros equipamentos ou serviços estruturantes que são necessários nessa indústria, né? Gustavo, você falou que são os minerais críticos. Cada palavrão, cada um desses metais, desses minerais, eu queria entender exatamente essa importância logística, para que eles poderiam ser utilizados, quais são os minerais, né, esses elementos em maior abundância no solo brasileiro e, evidentemente, qual seria a importância logística, geopolítica para a indústria que envolve exatamente essas nossas reservas. Claro. Primeiro, na perspectiva dos minerais críticos, a gente tem diferentes entendimentos por nação, né? Num recente estudo do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, a União Europeia, o governo americano e a China, cada um tem um grupo de minerais críticos, mas no final eles se encontram em 10. E ali a gente fala de cobre, a gente fala de alumínio, a gente fala de tungstênio. Como que isso é importante nesse contexto da geopolítica e numa perspectiva global? Quando a gente fala de tungstênio, a gente está falando de segurança e defesa. Então, num contexto onde a gente tem guerra na Ucrânia, conflito agora no Oriente Médio e ainda com o Trump pressionando para que os países membros da OTAN aumentem o seu orçamento de defesa, esses recursos minerais eles vão ser essenciais para poder atender essa demanda. E aí a gente entra no cobre, na questão da transição energética, o alumínio, muito necessário na construção das usinas eólicas e de outros equipamentos, como, por exemplo, os transformadores para a gente poder ter rede de energia, né? Inclusive nesse processo de eletrificação dos veículos, né, dado um cenário, Gustavo, de petróleo em alta, a gente tem um potencial também de um incremento desse interesse, dessa demanda por minerais críticos, principalmente aqueles, né, que envolvem a construção e enfim, na indústria de baterias. Não tem dúvida que teremos esse incremento. O que eu acho que é importante da gente discutir agora e deixar bem claro o que tem que ser feito é qual que é o tamanho desse incremento, né? No ano passado, a Deloitte publicou um relatório que ela fala que até 2050, esse incremento, se houver investimento na parte de refino, ele alcançaria 250 bilhões de reais. Mas veja bem, a mineração hoje, ela já contribui com 300 bilhões por ano, onde a gente tem o ferro de forma predominante ali. Então, é importante esses estudos avançarem para que as expectativas também do incremento econômico que vai ser gerado no PIB ou na balança comercial, isso tenha pesos e medidas corretamente. Eu não tenho dúvida de que todas essas operações, Vitor, elas vão gerar impacto local muito grande, assim como a mineração já gera, né? Mas a gente precisa entender num contexto mais amplo, até para poder ter discussão de uma eventual estatal, as discussões que estão tendo, vai poder a exportação disso ou não vai? Eu acho que é um passo atrás. Qual que é de fato
o valor, o tamanho desse impacto econômico que vai ocorrer na nossa economia. É relevante você trazer essa discussão, Gustavo. Eu queria entender um pouquinho da geografia, principalmente de onde estão essas grandes reservas, né? Comenta-se muito daquela região ao norte do centro-oeste ou ao sul da região norte, né? Mas eu queria entender os impactos logísticos e principalmente ambientais. A gente não tem uma clareza regulatória acerca exatamente da exploração desses minerais críticos e, evidentemente, há uma série de reservas relevantes em áreas de proteção ambiental. Eu queria entender exatamente esses desafios. Você falou, por exemplo, na possibilidade de uma criação de uma estatal. Empresas privadas como a Vale ou a CSN Mineração não estariam bem posicionadas para explorar esse mercado? Primeiro, falando dos locais onde temos o maior recursos identificados, né? A gente fala de Minas Gerais, a gente fala da Bahia, Sergipe e Amazonas. Então ali seria e Bahia. Então a gente teria esses locais ali. Alguns deles já são estados ou municípios mineradores, então já tem uma vocação natural para isso, e isso é muito positivo. Claro que o processo de licenciamento, ele leva tempo, como já leva na mineração que a gente conhece hoje. E quando você fala de refino, isso gera uma dificuldade incremental. Na própria China, quando começou nesse processo, eles têm um legado de danos ambientais ainda que são muito grandes. Então, isso precisa ser melhor entendido, né? Em relação às grandes empresas, eu acho que muitas dessas empresas vão estar com o olho de estratégico para eventualmente terem oportunidade de fazer isso. Mas a gente precisa entender, por exemplo, no caso da Vale, qual é o volume do minério de ferro que tem ali dentro. Se você pegar a divisão da Vale, que olha de metais básicos, eles estão com perspectiva de, em 2035, com cobre e níquel, chegar a 35% da receita deles. Então, qual que vai ser realmente o apetite que essas empresas vão ter? Ao mesmo tempo que nós temos diversos outros projetos, que eu acho que são projetos que podem chegar com uma perspectiva tecnológica, incorporando tecnologias que vão gerar menos impacto ambiental, menos impacto social e também trazendo uma necessidade de habilidades para aquelas comunidades que vão ter ali, que você vai desenvolver o profissional do futuro. Existe esse profissional ou ele está no futuro ainda? E queria entender que soluções seriam essas, Gustavo? Essa é uma boa discussão que a gente precisa ter, e eu acho que o governo ele entra como parte estruturante. A academia vai ter que desenvolver, o ensino técnico ele vai ter que ser feito de alguma forma ali. Hoje, quando você olha para a própria mineração em si, ela já tem um desafio de talento a nível global. Você trazer cientista de dados e outras habilidades que vão precisar se conectar com inteligência artificial, com gêmeos digitais, isso já é difícil hoje para uma empresa de grande porte. Imagina para uma empresa nascente. Mas eu acho que a oportunidade é você fazer as parcerias, seja com o Sistema S, seja com, como eu disse, né, um ensino técnico e a academia, para que essas habilidades sejam incorporadas no plano de desenvolvimento dos alunos que estão entrando ou aqueles que estão indo para o mercado. Porque, eventualmente, a gente pode ter aluno indo para o mercado que não vai estar preparado para isso ainda, né? Gustavo, eu queria entender, a gente tem aquela discussão da possibilidade de firmamento de um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil pela exploração dos minerais críticos, de terras raras. Eu queria entender exatamente quais são as cartas que estão na mesa, né? O que o Brasil pede, o que querem os Estados Unidos e quais são as perspectivas em torno exatamente desse avanço e da consolidação de uma infraestrutura mais relevante para a exploração desses minérios aqui no Brasil. Eu acho que tem um ponto importante, e entendo que o governo brasileiro está se posicionando da forma correta quando ele não quer ter um acordo com um único país, seja com os Estados Unidos, com a China ou com outro. Então, essa necessidade de ter acordos multilaterais, eles vão ser muito importantes, porque quando você olha para a China, se a tecnologia de refino está lá, como que você vai fazer um acordo exclusivo com os Estados Unidos? Isso vai demorar para você incorporar a tecnologia, vai demorar para você incorporar essas habilidades que a gente acabou de falar dos profissionais e, eventualmente, intercâmbios que podem ser feitos. Então, o que é necessário fazer? Como que você vai construir esses acordos? Da mesma forma que a Austrália está fazendo, o Chile está fazendo e o Canadá estão fazendo, para que você tenha as opcionalidades na mesa para poder desenvolver essa cadeia de valor agregado que o governo tanto quer. Então, essa vai ser uma habilidade. Eu acho que o Brasil já faz isso há muito tempo, de deixar as portas abertas, e não pode ser diferente nesse momento, né? E algum entrave significativo para que se avance nessas discussões sem uma exclusividade, claro, com os Estados Unidos? Eu acho que os entraves eles estão, primeiro, numa perspectiva agora de
os investidores, porque não adianta só o governo americano ter as entidades ou os órgãos que financiam esses projetos aqui no Brasil. Muitos desses financiamentos, eles precisam vir associados de interesse da iniciativa privada americana. Só que tem que a iniciativa privada americana, para que ela tenha esse interesse, ela faça esse movimento, a gente vai precisar de entendimento sobre o processo regulatório muito claro, a gente vai precisar ter uma previsibilidade que hoje não tem. Então, quando a gente está discutindo nesse momento a eventual criação de uma estatal em 2 projetos de lei diferentes, como que esse investidor olha para isso, né? Qual desses projetos que eventualmente vão avançar e como que eu fico se eu faço um investimento. Então, eu acho que o primeiro ponto, Vitor, é a gente entender o seguinte: o que é o passo inicial que a gente precisa dar para dar conforto, seja para o capital americano, o capital chinês, o capital europeu venha para cá e possa investir nesses projetos e acelerar. E eu acho que tem um gancho de oportunidade interessante aí. E eu queria entender quais seriam, então, essas soluções, né, para que esse capital venha para o Brasil. Você acha que a consolidação de uma estatal, então, ela seria relevante, seria um caminho correto? Eu acho que precisa de haver muita discussão a respeito desse ponto ainda, sabe? Eu acho que recentemente, a presidente da Petrobras, ela trouxe no CNN Talk sobre energia um ponto interessante, que ela falou: olha, a Petrobras ela não vai se arriscar em novos projetos, por mais interessantes que sejam, que nós não tenhamos conhecimento. Isso a gente está falando de uma estatal de 70 anos de extremo conhecimento técnico, né? A gente vai criar uma empresa para entrar numa seara como terras raras, por exemplo, que tem uma complexidade muito grande? Tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que a gente tem uma vocação que está estabelecida hoje na mineração, que é a primeira fase da cadeia. E a mesma dificuldade que o Brasil tem de licenciamento, de regulação, o Canadá tem, a Austrália tem. Mas nessa fase, nós não precisamos de investimento. O que nós precisamos são de decisões do governo para acelerar esse processo. E aí a gente pode sair na frente dos nossos competidores a nível global, que são esses outros países. Gustavo, prazer dividir tela, dividir bancada com você aqui. Uma honra. Gustavo Roque, nosso colunista do CNN. Muito obrigado, querido. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.